Olá, sou a professora Cristina Rangel, estou aqui para te dar boas-vindas ao curso de Libras, curso básico de Libras 1, e você é muito bem-vindo. Esteja atento, né? Nosso e-mail é palavranamão@outlook.com ou palavranamão@gmail.com. Nós estaremos enviando todo o material através desse e-mail. Então fique atento à sua caixa de e-mail, né, o qual você colocou aí na sua ficha de inscrição, porque os materiais como os vídeos aulas, né, os exercícios, a apostila, todo o material será enviado para você por esse e-mail. Então fique atenta à sua caixa de e-mail. Hoje estamos iniciando a primeira aula e hoje nós falaremos sobre a história do surdo, na sua caminhada, nas suas lutas, dentro da sua lida, né? Quais foram as grandes vitórias e também as perdas ao longo dos séculos que os surdos têm enfrentado dentro da sociedade. Então, você recebeu o material, né, a sua apostila. Peço a você que faça algumas anotações, porque nem todas as explicações que darei aqui está escrito na apostila. Então, você pode acrescentar os seus estudos dentro da nossa aula que estaremos dando hoje, ok? Então, nós vamos falar sobre a história do surdo e vamos começar na antiguidade greco-romana. Lá naquele tempo, todos os deficientes, não somente os surdos, eram vistos como a ira dos deuses. Para os gregos, principalmente os espartanos, eles acreditavam que uma criança nascia com deficiência era porque os seus pais tinham provocado a ira dos deuses. De alguma forma, eles não ofereceram as oferendas necessárias, né? Algum dos seus antepassados irritaram os deuses. Essa criança nasceu com a deficiência e elas eram sacrificadas àqueles deuses que eles acreditavam. Muitas delas eram jogadas dos penhascos, outras simplesmente eram lançadas no fogo e outras eram realmente sacrificados os seus sangues para aplacar a ira. Essas práticas variaram de 4.000 a.C. até 479 depois de Cristo, né? Eles eram vistos como não humanos, não como seres competentes, mas até porque para os gregos eu vou falar uma frase que vocês vão reconhecer: penso, logo existo. Isso mesmo. Aristóteles veio com esta filosofia, né? Nós somos os seres pensantes. Se penso, logo tenho noção da minha existência. Logo, eu sou classificada como uma pessoa ser humana que pode expressar a sua opinião, que pode expressar o seu pensamento através da linguagem, através daquela voz que se forma aqui dentro da sua mente, né? Onde você pode conversar consigo mesmo, refletir as suas ações, refletir, né, do seu pensamento, né? Fazer uma autorreflexão. Então, essa é uma condição humana, uma vez que os animais, eles não têm essa noção do pensamento, eles não têm atos reflexivos, eles não têm atitudes reflexivas, pensadas, né, elaboradas, eles agem por instinto. E assim, eles acreditavam que os surdos eram da mesma maneira, uma vez que eles não tinham língua, né, eles não poderiam expressar a sua linguagem, né? Então eles não tinham a mesma condição humana, eles eram classificados como seres irracionais, ou seja, impulsivos, difíceis de dominá-los. Eles achavam que os surdos não aprendiam, porque eles não tinham a mesma capacidade
cerebral, a mesma capacidade de memória, a mesma capacidade reflexiva que uma pessoa normal tem. Então eles achavam que os surdos e classificavam os surdos como animais, né? Para os romanos, né, os surdos eles também eram privados dos direitos legais, eles eram incapazes, eram confundidos com os retardos mentais, né? As pessoas com retardos mentais. Então, eles tratavam os surdos como uns bobos, né? Lá vem o bobo, né? Lá vem o o retardado mental. Então, eles eram tratados como pessoas que tinham uma deficiência mental. E muitos deles, inclusive, eram colocados em clínicas para pessoas com problemas mentais. Né? Muitos surdos foram aprisionados nas clínicas psicológicas, tomando remédios, né? E tendo o mesmo tratamento de uma pessoa com problemas neurológicos graves. Outros surdos simplesmente nessa época eram abandonados nas igrejas, nas portas de conventos, outros eram abandonados mesmo na rua, e muitos viviam da sua mendicância, né? E os que nasciam em famílias nobres, que eram muitos surdos que nasciam em famílias nobres, até porque naquela época as famílias tinham costumes de casar com um grau parentesco muito próximos, né? Primos, tios casando com sobrinha, primos casando entre si, né? Então, o grau de parentesco muito grande, e isso levava ao nascimento de crianças com deficiências congênitas e, no caso, um grande grau de problemas de surdez. Quando essas crianças nasciam em famílias nobres, elas também eram excluídas da sociedade, elas não participavam da sociedade, elas não tinham direito à herança, elas não tinham direito a se casar, e elas eram totalmente classificadas como incapazes de responder legalmente. Então elas necessitavam de um curador, aonde seus pais, né, em vida, colocava toda a sua herança à disposição desse curador. Muitas delas, após o falecimento dos seus pais, os curadores ficavam com a herança e colocavam essas crianças ou esses adultos em hospitais e clínicas, em conventos, né? E ficavam com suas heranças. Na Idade Média, a Igreja Católica, né, até por volta do século XII, eles negavam o direito do casamento dos surdos. A Igreja Católica não fazia nenhum ato religioso com os surdos, como sacristia, como batismo, como poder participar da ceia. Esses atos, os surdos não poderiam e não podiam participar, porque dentro da visão da Igreja Católica, naquele tempo, na Idade Média, né, por volta de 475 a 1453, eles classificavam que os surdos não possuíam alma, ou seja, os surdos não eram imortais, pois eles não podiam falar o sacramento, eles não podiam repetir as suas rezas, eles não podiam se confessar. Então, eles também eram classificados como seres mortais, seres que não tinham alma. Então, eles não tinham direito ao céu, porque eles não tinham almas. Na Idade Média, houve um homem chamado Pedro Ponce de Leão, e ele foi o primeiro professor surdo. Ele dava aula para filhos surdos dos nobres. Então, como eu falei, muitos nobres tinham filhos surdos devido ao seu grau de parentesco. E Ponce de Leão, ele começou a doutrinar e a investigar
e a perceber que esses surdos, sim, eles poderiam sim ser ensinados, eles eram ensináveis, eles podiam sim aprender a falar, aprender a escrever. E grande objetivo de Ponce de Leão é fazer esse surdo falar. A sua motivação, né, era o direito da herança, porque se esse surdo pudesse, né, falar a sacristia, se ele pudesse participar dos atos católicos, então ele poderia reivindicar a sua herança sem a necessidade de um curador. Então, Ponce de Leão trabalhava muito a fala e a escrita dessas pessoas, né? E dentro da sua filosofia básica para os surdos, da educação surdo, era voltada para a base oralista. Ponce de Leão, ele elaborou um método, né, de ensino para os surdos na sua base oralista. Juan Pablo Bonet, então, ele vai estar com Ponce de Leão, vai ser um discípulo de Ponce de Leão, vai aprender com ele os métodos, as falas, só que ele não aprende somente, não se apropria apenas do método de Ponce de Leão, mas ele aperfeiçoa, ele começa a elaborar um novo método. E foi justamente Paulo de Bonet que ele vai criar então um alfabeto manual. Esse alfabeto é o que a gente vai estudar mais à frente. Ele vai trabalhar, ele vai elaborar esse alfabeto manual juntamente com a escrita e a linguagem de sinais e a manipulação dos órgãos fonoarticulatórios, né? Então, Bonet, ele vai muito mais à frente, ele elabora um método muito melhor do que o método inicial de Ponce de Leão. E explode dentro da educação surdo, é uma novidade, né? Muitos surdos começam a buscar o ensino, muitos pais surdos começam a procurar o ensino para os seus filhos, né? A educação para os seus filhos, o qual eles não conseguiam, muitas das vezes, trabalhar com a educação dos seus filhos. E então eles chamavam professores para que pudesse então educar os seus filhos surdos. Assim também foi Pereira, Ramen e Wallis. Eles vão até Bonet para aprender essa técnica e se apropriar desse novo método de ensino. Pereira, ele trabalha mais os países da América Latina, Hammond nos países alemão e Wallis nos países britânicos, tá? Sempre focado para o uso da oralidade, mas os usos dos sinais e o alfabeto manual. Bonet, ele cria esse material, esse alfabeto manual, e ele começa a perceber que os surdos eles têm uma maneira própria de se comunicar através dos sinais. Então ele começa a se utilizar também dos sinais para poder trazer conceitos e principalmente conceitos abstratos para esse surdo. Pereira e Wallis, né, ou seja, dos países britânicos e os países latinos, eles abandonam, eles ao voltarem para os seus países de origem e então divulgar, né, esse método de ensino, eles excluem, eles abandonam o método da oralidade, ficando apenas com o método de sinais e o alfabeto manual, mas sem aquela obrigação de fazer o surdo falar. Né? Eles percebem que os surdos eles aprendem muito melhor com a língua de sinais, então eles se apropriam mais da língua de sinais do que
da parte oratória, ou seja, da obrigação de fazer o surdo falar. Lepé, Charles Michel de Lepé, em 1712 a 1789. Lepé, ele cria o primeiro Instituto Nacional para Surdos Mudos em Paris, na França, em 1720. Foi o primeiro instituto a receber, a primeira escola a receber surdos, né, para realmente trabalhar a educação. Até então, os surdos, as famílias, elas garantiam a educação do surdo, ou seja, pagavam professores particulares para ensinar os surdos. Com isso, nem todos conseguiam fazer porque o custo era muito alto, né? Então, só filhos de pessoas nobres que poderiam ser educados. Mas Michel de Lepé, então, abre a primeira escola, primeiro instituto para surdos, para a educação de surdos, lá na França. E é o primeiro a reconhecer que o surdo tem uma linguagem própria. É o primeiro a reconhecer que os surdos, ele tem uma maneira própria de se comunicar, né, de expressar as suas ideias, e sim, ele tem a sua língua própria. Então ele começa a deixar o foco da oralização e cria métodos, ou seja, sinais metódicos, né? E aí foi uma época assim que a gente classifica como a época áurea para o ensino dos surdos, porque os surdos começaram a ser vistos de forma diferente. Então, se eles aprendem, eles podem pensar, eles podem se expressar, eles podem criar ideias, eles podem dar suas opiniões, então eles têm alma sim. Então eles são agora vistos como pessoas, são vistos e classificados como seres humanos, né? E aprender a se comunicar e a conviver em sociedade, né? Porém, ainda enfrentando muitos preconceitos, ainda sendo chamados de bobos, retardados mentais, ainda sendo excluídos muitas das vezes nas práticas civis. Na idade contemporânea, Gaudet ele viaja para a Europa, para o Instituto Nacional dos Surdos Mudos, lá na França, para aprender, né, esses métodos, e ele fica por um tempo como estagiário lá no Instituto. Gaudet ele retorna para os Estados Unidos e cria nos Estados Unidos a primeira escola para surdos dos Estados Unidos, que é o que se tem lá até hoje. Ele então, ele se apropria desses métodos. Gaudet então transforma esse alfabeto, né? Ele melhora, ele redefine esse alfabeto manual francês para o alfabeto manual inglês, para os norte-americanos. Então ele adapta esse método para a língua inglesa, criando a ESL, né? É a Língua de Sinais Americana. A educação do surdo, até 1880, teve um foco dentro da oralização, mas os sinais combinados, os sinais, a língua de sinais era um apoio para o surdo aprender a falar e a escrever, né? A fala e a escrita. Então, os sinais eram o apoio para eles aprenderem. Quando ocorre um congresso em 1880, o Congresso de Milão, esse congresso ele reuniu muitos educadores e esse congresso foi realizado para discutir sobre a educação surdo. Mas foi a maior marmelada, né? Porque era para reunir vários educadores surdos, né, do mundo, dos países, para essa discussão, porém apenas um professor surdo
compareceu nesse congresso de Milão, os outros não foram enviados, né? Os outros não puderam participar, e a sua grande maioria era professores ouvintes. E ali foi votado, nesse congresso de Milão, o método oral puro. O que significa? Abolir completamente a língua de sinais. Eles acreditavam que se o surdo se apoiasse nas línguas de sinais, se o surdo se comunicasse com as línguas de sinais, eles não desenvolveriam a fala e a escrita. Por quê? Porque a língua de sinais é uma língua própria, é uma língua natural do surdo. E eles, claro, eles preferiam falar em sinais do que falar na escrita e com a oralidade, né, na oralização. A língua de sinais, sendo a sua língua natural, ele se desenvolve muito bem. Porém, naquele congresso, os educadores, eles acreditavam que a língua de sinais atrapalhava o surdo a desenvolver. Eles não queriam falar, e sem a fala eles não podiam participar e ser incluídos dentro da sociedade, que a sua grande maioria é oral. Então, o esforço, quem tinha que fazer a adaptação é do surdo. O surdo tem que fazer e realizar todo o esforço para poder participar da nossa sociedade. Eu vou ler um pedacinho para você da ata do congresso, para você ter a noção de como isso foi assim, trouxe muitos malefícios para os surdos. Diz assim: dada a superioridade incontestável da fala sobre os sinais, para reintegrar os surdos mudos na vida social e para dar-lhe maior facilidade de linguagem, este congresso declara que o método de articulação deve ter preferência sobre os de sinais na instrução e educação dos surdos mudos. O método oral puro deve ser preferido porque o uso simultâneo de sinais e fala tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial e a precisão de ideias. O que eles quiseram dizer? A fala é muito mais importante do que os sinais, né? Então eles estão querendo dizer que uma língua é mais importante que a outra língua. E eles estão falando sobre a reintegração, ou seja, ele está falando que o surdo ele precisa ser reintegrado, porque sem a fala, sem a escrita, esse surdo jamais poderia se integrar na sociedade. Outra questão que dentro dessa ata é importante a gente classificar é a desvantagem, que eles classificam a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial. A leitura orofacial é a leitura labial, né, que eles realizam, e a precisão de ideias. Isso eles acreditavam que se eles não pudessem falar, eles não poderiam elaborar ideias. Aqui no Brasil, Dom Pedro II ele chama um padre francês, Rouet, e funda em 1857 o Instituto Imperial de Surdo Mudo. Rouet então traz para o Brasil, formando hoje o INES, né? Uns séculos atrás, ele era por internato apenas para meninos, saíam das suas famílias e se internavam lá e só voltavam para as suas famílias após concluir os estudos. E muitos surdos de várias regiões do Brasil, e eles vieram para o Rio, utilizavam então os seus sinais, né? Os sinais regionais, os sinais que eles usavam para se comunicar, e muitos deles, né,
ao sair das suas regiões e se concentrar aqui no Rio, eles começaram então a criar os seus próprios, um sinal único, né? Foi agregado aos sinais, né, do alfabeto francês e os sinais metódicos. Isso tudo formou hoje o que a gente chama de Libras. Quando esses surdos eles se formavam, eles retornavam para as suas cidades, levando então esse método, essa aprendizagem para a sua cidade natal. E lá, esses surdos ensinavam outros surdos. E isso foi então uma grande difusão. Os alunos surdos do Rio de Janeiro, no INES, eles eram todos meninos. Em São Paulo, o Instituto Santa Teresinha trabalhava com as surdas, né, lá em São Paulo. Foram muitas marchas para a sociedade incluísse, integrasse esse surdo, né? E a política na época era uma política oral com métodos de sinais. Porém, como eu falei, em 1880 houve o Congresso de Milão e então aqui, como em vários países do mundo, foi abolido a língua de sinais como material de apoio, ou seja, foi determinado que os surdos não poderiam se comunicar em sinais, por causa desse método oral puro. Na cidade de Rio de Janeiro, então, surge em 1980, né, Lucinda Ferreira Brito, e ela começa a pesquisar sobre a língua de sinais, e ela vê que realmente ela tem todas as características de uma língua normal. Ela começou a pesquisar nos surdos, que eles conseguiam se comunicar ideias, emoções, né, reações, sentimentos. Levanta uma pesquisa sobre isso. Em setembro de 94, nós temos a primeira marcha, Surdos Venceremos. E essa marcha, né, esse grito, foi para o reconhecimento da Libras, o direito à educação em Libras. Então, nós tivemos esse movimento dos surdos. Em 24 de abril de 2002, nós tivemos então a sanção da Lei 10.436, que foi a Lei de Libras, o reconhecimento de Libras como a língua brasileira de sinais, dando a garantia da difusão, né, e acessibilidade, e a formação de professores em Libras, e também a formação do tradutor de intérprete de Libras. Nós vemos então um retrocesso dentro da educação dos surdos, né? Quando foi feita a elaboração da PNE, das 11 propostas da comunidade, apenas 3 foram aceitas. Houve em 2011 um movimento para o fechamento do INES, do Instituto Nacional do Surdo. Eles propuseram que as escolas especiais, assim como o INES, assim como o Benjamin Constant para os cegos, né, e tantas outras, a PAI, né, as escolas especiais, elas deveriam fechar as suas portas e este aluno ser redimensionado para as escolas regulares. Eles acreditavam que dentro das escolas especiais, esses alunos estavam sendo segregados, esses alunos estavam sendo excluídos da sociedade. Então, eles tinham uma filosofia de integrar esses alunos dentro da sociedade, dentro do convívio de crianças normais, né, ditas normais, e fechar então essas escolas especiais de séculos. Porém, houve grandes marchas, grandes lutas, grandes professores e mestres brigando em relação a isso, dizendo que não, que essas escolas não eram segregadoras, mas eram essenciais
para a formação dos surdos, uma vez que ali estavam professores especialistas naquela área. Então, no Benjamin Constant, professores especializados para tratamento e ensino de crianças com deficiência visual. Na APAE, com crianças com deficiência de retardo mental, no INES para crianças surdez. Então, cada uma delas estavam especializadas dentro do recebimento daquela criança. E aí, então, depois de muitas discussões, de muita marcha, de muita luta, esses alunos, sim, eles foram incluídos dentro da escola regular, porém esses institutos ficaram com a incumbência de trazer para este aluno um apoio. Todas as crianças devem ser matriculadas no colégio regular, porém esses institutos eles dão apoio, né, como a APADA, como a APAE, como o INES, como a FENES, né, como Benjamin Constant. Todos eles vão dar apoio, servir de apoio para essas crianças. Campelo e Rezende, né, duas linguistas, duas pedagogas, elas brigaram muito e elas falam assim: enfim, estamos construindo a nossa política de verdade. As escolas bilíngues de surdos não são segregadoras, nem segregacionistas, como tem alertado tanto o Ministério da Educação. Pelo contrário, são espaços de construção do conhecimento para o cumprimento do papel social de tornar os alunos cidadãos verdadeiros, conhecedores e cumpridores dos seus deveres e defensores dos seus direitos, o que, em síntese, leva à verdadeira inclusão. Então, elas brigam, né? Elas vão ser uma voz no meio a tantos outros a pedir que o não fechamento dessas escolas especiais. Em 2011 também nós vamos ter o Setembro Azul, uma mobilização em todo o país, e o objetivo era fincar as lutas e as emendas específicas sobre a educação dos surdos no Plano Nacional de Educação e as tramitações lá no Congresso para aceitação desse plano, né? Nós tivemos uma vitória em 2012 na Câmara de Deputados e a inclusão das escolas e classes bilíngues, além das escolas inclusivas, né? Por isso que nós, dia 26 de setembro, nós comemoramos, né, o Dia do Surdo. Nós conseguimos hoje com que os surdos tivessem o direito de ter um intérprete, de ser ensinado em sinais, de ter o direito de participar de umas escolas efetivas para o seu ensino. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, a nossa primeira aula de História dos Surdos. Espero que você tenha gostado e leia o seu material. E assim eu te vejo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!